Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa série aí de CSS Grid, antes de mais nada, deixa o like para ajudar o canal e para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Compartilha também esse conteúdo aí nos grupos que você conhece, que você faz parte. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, beleza? Bom, chegou a hora aqui, pessoal, da gente começar a organizar melhor os nossos arquivos, o nosso arquivo CSS, para ele não ficar tão extenso, tão bagunçado, e até mesmo para ficar mais fácil de dar manutenção e até mesmo mais fácil de você trabalhar. E cá entre nós, né, ficar até de uma forma mais profissional para você trabalhar, tá? Para isso a gente pode utilizar o SAS, onde a gente vai ter vários arquivos específicos, cada um com a sua função, e todos esses arquivos a gente importa ele num arquivo principal, e esse arquivo principal também SAS é o único que vai ser compilado para CSS. Eu já tenho aqui um arquivo index.html, só com a estrutura básica do HTML. Eu dei o nome aqui de Sistema de Grid SAS para o projetinho aqui. E aqui, Sistema de Grid e SAS aqui no meu título. Se eu voltar no browser aqui, ó, eu tenho aqui Sistema de Grid e SAS. Beleza? Eu vou começar aqui, pessoal, criando um diretório chamado SCSS. E dentro dele, eu vou ter vários arquivos. O arquivo principal vai ser o style.scss. Eu digo principal porque esse arquivo vai importar todos os outros arquivos SAS e ele é o único que vai ser compilado. Dentro ainda desse diretório SCSS, eu vou ter um arquivo chamado _grid.scss. Todos os outros arquivos, pessoal, com exceção do style, eles vão começar com underline, para que eles não sejam compilados, beleza? Eu vou ter um outro arquivo aqui também, chamado _colors.scss. Eu vou ter um outro arquivo chamado _custom.scss. Eu vou ter um arquivo aqui também com o nome de _tipografia.scss. E falta mais um arquivo que eu vou precisar aqui também, dentro de SCSS, é um arquivo chamado _media queries.scss. Agora veja bem, antes da gente continuar aqui, é importante, né, que você tenha o SAS instalado aí no seu computador, ou você pode instalar a extensão aqui no Code, no VS Code. Vou vir aqui em extensões e a gente tem aqui, é só digitar aqui SAS. Eu já tenho ele instalado aqui, e é o SAS Compiler, um negócio assim, eu não lembro agora o nome. É isso mesmo, tá aqui, ó. É essa extensão aqui, ó, Live SAS Compiler, Compiler, sei lá. Tá vendo? É só vocês instalarem essa extensão, tá? E a gente precisa também só fazer uma edição, aliás, precisa não, é opcional. Mas eu gosto de editar aqui, configurações de extensão. Vou clicar aqui, clica na engrenagem, clica em configurações de extensão. Ele vai abrir algumas opções, a gente vai editar o arquivo JSON. Tá vendo aqui, ó, editar em settings.json. Vocês vão acrescentar, caso não esteja escrito ainda, tá vendo aqui, ó, live SAS compile.settings.formats. Se não tiver acrescentado aqui automaticamente, acrescentem, tá? Do jeito que está aqui, entre aspas, 2 pontos, abre e fecha colchetes e tudo mais, tá? Caso não esteja. Aqui vai estar como expanded, coloque em compressed, para que ele possa minificar o arquivo. E aqui em save path, pode ser que esteja como null, eu vou colocar /css, para que quando eu compilar o meu arquivo SAS, ele vá para essa pasta /css, senão ele vai automaticamente para a minha outra pasta SCSS junto com os outros arquivos. Então aqui assim a gente organiza melhor, tá? Vou fechar aqui as configurações, a parte de extensões aqui também eu vou fechar, e vou deixar só os meus arquivos abertos aqui que a gente vai trabalhar neles. Aqui no style.scss, agora que nós já criamos os arquivos que a gente precisa, a gente vai importar esses arquivos aqui para o style, tá? Então eu vou colocar aqui @import, eu vou pegar o colors. Percebam, pessoal, que eu não preciso colocar o underline e nem a extensão. Não preciso e nem devo também, né? Porque acaba que não compilando, tá? Aliás, não importando.
Eu tenho o Colors, Ctrl C, Ctrl V, só para duplicar aqui. Eu tenho o Custom, eu tenho o Grid, o mais que a gente tem ali, o Media Queries, e a gente tem também o Tipografia. Opa, Media Queries, Tipografia, são esses mesmos, né? Colors, Custom, Grid, Media Queries e Tipografia, são 4. Não, são 5 arquivos, nossa, é arquivo pra caramba, hein? Tá, vou fechar eles aqui, fechar esse arquivo. Os demais eu vou começar a trabalhar de que forma? Vamos entender uma coisa. A gente vai criar algumas classes, que essas classes que vai ficar numa div principal, todas essas classes, elas vão ser as classes pai do nosso sistema de grid. Na div que tiver todas essas classes específicas, vão conter as divs necessárias para a gente poder montar nosso sisteminha de grid. Então vão ser várias classes que a gente vai colocar aqui, tá? Então aqui no underline grid, eu vou fazer o seguinte. A gente pode criar nomes de classes que tenham a ver com o tamanho de tela que o usuário vai estar utilizando. Por exemplo, eu tenho celular, tablet e desktop. Tenho 3 tamanhos. Então, celular eu posso chamar de cell, tablet eu posso chamar de tab e o desktop eu posso chamar de desk mesmo. Então, como que posso fazer? Ó? Ponto cell, beleza? Por exemplo, cell 1. Eu vou ter cell 1, cell 2, cell 3 e cell 4. Nesse modelo aqui, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, vamos disponibilizar na tela até 4 colunas. É um conceito bem parecido com Bootstrap, Materialize, só que a diferença é que lá tem disponível 12 colunas. Vamos fazer só com 4 aqui para ficar mais fácil aqui no nosso exemplo. Então, a numeração que a gente vai colocar significa o número de colunas que vai ter disponível em cada dispositivo. Isso é importante a gente entender desde o começo aqui, tá? Então, cell 1, vou até copiar isso aqui, ó, vírgula, cell 2, cell 3 e o último aqui, cell 4. Vou colocar uma vírgula, porque aí a gente tem também o tablet. Então, ó, ponto tab 1. Vou copiar aqui também, para ficar mais prático para mim. Vão acompanhando passo a passo aí, fazendo junto comigo, tá, pessoal? Tab 2, eu vou explicar de novo aqui essa numeração, tá? Para ficar bem claro. Tab 3, Tab 4, vírgula também. E por último, eu vou ter o desktop, né? Desk 1, Desk 2, Desk 3, vírgula, Desk 4. Esse vai ser o último. Agora sim eu coloco aqui a minha chave, tá? Eu vou explicar de novo só para entender. Aqui eu vou colocar display grid e vou colocar aqui um gap de 2 pixels. Gap ou grid gap, dá na mesma, tá, pessoal? Vamos lá, vamos entender novamente aqui. Eu tenho 3 tamanhos de tela. Para celular, para tablet e para desktop, né? A gente tem as telas extra grandes e tudo mais, mas nesse nosso exemplo aqui, para ficar bem simples de entender e simples de explicar, eu vou fazer assim. Celular, tablet e desktop. Então já deu para entender o nome das classes. Opa, aqui em cima é 4, né? Olha só, a numeração vai ser a quantidade de colunas que cada tamanho de tela vai ter, ok? No celular aqui, ó, eu posso ter uma coluna disponível. Mas eu posso ter também 2 colunas disponíveis se eu quiser. Eu posso ter 3 colunas, eu posso ter 4 colunas também num celular se eu quiser. Da mesma forma vai acontecer aqui para o tablet e também para o desktop, ok? Por isso dessa numeração aqui. Beleza? Ok. Aqui no Colors, pessoal, é interessante a gente trabalhar com variáveis para poder utilizar essas variáveis com as cores armazenadas dentro delas, para a gente poder depois incluir ali onde a gente quiser, na formatação das nossas classes, beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu posso fazer o seguinte, eu vou deixar comentado aqui, ó, backgrounds, por exemplo. Aqui vai ser backgrounds e aqui textos. Ou seja, eu vou definir as cores de background do meu projeto e as cores de texto também. Eu vou criar uma variável. Existem 2 formas de criar variável, tá? A gente pode colocar 2 pontos root. Opa. Abre
fecha chaves, e aqui a gente coloca dois traços, por exemplo, blue color, um exemplo aqui. E aqui eu coloco o nome, blue. Beleza? E aí quando eu for utilizar essa variável, como que eu faço? Eu coloco var, entre parênteses, menos, menos, e o nome da variável. Tá lá, blue color, beleza? Só que não é assim que eu vou fazer. Eu vou fazer de uma forma um pouco mais simples e mais fácil aqui. Eu simplesmente vou colocar cifrão e o nome da variável que eu quero. Eu vou chamar de BG, por exemplo, azul. BG por quê? Vai ser BG de background, ok? É a abreviação. Dois pontos, vou colocar aqui o tom de azul que eu quero. Steel Blue. Beleza. Eu vou ter um BG roxo, BG traço roxo. Eu vou chamar de Purple, vou pegar essa cor aqui, mais próximo do roxo. Eu vou ter um BG tomato. Suponhamos que essas cores, pessoal, sejam as cores, por exemplo, padrão do seu projeto, tá? Estou pegando qualquer cor aqui. Tomato, vou colocar aqui então tomato, né, que vai ser a cor que eu quero. E uma outra cor aqui, BG traço ciano, vai ser Dark Cyan. Beleza, essas são as cores de fundo, por isso que eu coloquei BG azul, BG roxo, BG tomato e BG ciano. Agora eu vou definir aqui as cores de texto, por exemplo, text, sei lá, vou colocar text white, vou colocar branco, porque as cores de fundo são tudo escuras, né? E eu vou colocar aqui, por exemplo, text black, obviamente, nome condiz com a cor aqui que eu vou colocar. Beleza, vamos deixar aí. Aqui em Custom, vai ser onde eu vou, por exemplo, resetar as margens do meu projeto. Margem 0, padding 0. Aqui, na verdade, esse arquivo underline custom vai ser o arquivo que vai ser maior, na verdade, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa aqui, no asterisco, por exemplo, aí eu acrescento aqui, mas ele vai ser o arquivo maior. Aqui em tipografia, vou fazer o seguinte. Eu vou dizer aqui que em todo o meu documento, eu vou colocar, por exemplo, um text. Text decoration none. E se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco. Eu vou colocar mais alguma coisa aqui também, antes do asterisco. Eu vou pegar uma fonte do Google, já deixei até aberto aqui, que é o Roboto. Vocês já sabem como importar a fonte do Google, né, pessoal? Vou pegar esse daqui. Aí vocês escolhem o que vocês querem. Eu vou clicar aqui em Import, acho mais fácil assim. Seleciono tudo que lá dentro do Style aqui e colo aqui e copio também esse que tá aqui, o Font Family. Beleza? E o Font Family vai ser aqui dentro também do asterisco. Pronto. Beleza? Uma outra coisa que eu vou colocar, deixa eu ver. Não, bom, já sei, eu vou fazer assim, ó. O H1, eu estou acrescentando várias coisas aqui, pessoal, para vocês verem que de fato funciona esse método de desenvolvimento, de organização de arquivos, tá? O H1, por exemplo, eu vou dizer que ele vai ter aqui um font size de 1.5 em. E o H2, por exemplo, H2, H3, H4, H5 e o H6, todos os demais, com exceção do H1, eles vão ter um font size, por exemplo, de 1.2 em 1.5 para o H1 e o restante 1.2. Beleza. E o Media Queries, tá? Eu vou colocar aqui @media. Vou só copiar aqui e colar mais duas vezes. No primeiro aqui, por exemplo, quando eu tiver aqui no mínimo não, vou colocar máximo, max width, por exemplo, de até, sei lá, 700 pixels, é claro que a gente pegaria aqui as medidas reais, né? Vou colocar aqui 700 pixels.
aqui, quando tiver no mínimo, min width 701, né? Ou seja, que passou dos 700 ali. E aqui no de baixo eu vou colocar, quando tiver no mínimo, min width, vou colocar aqui, por exemplo, 960 pixels, beleza? Depois a gente faz as configurações aqui. Primeiro, vamos só compilar tudo isso. Como a gente já tem aqui, né, no VS Code o compile SAS, o que a gente vai fazer? A gente pode clicar aqui, tá vendo? Watch SAS, só que eu não gosto não, porque ele já vai compilando e às vezes ele demora para ficar compilando. Então eu vou pressionar aqui Ctrl Shift P e aí vai abrir já meu compilador. Aqui eu já estava fazendo isso, então ele aparece o último aqui. Se não aparecer, você vai digitar SAS, só para pesquisar. E aqui em cima, tá vendo aqui, ó, compile SAS? Clica nele ou dá um Enter, ele vai compilar o arquivo para a gente, tá? Podem ver, ó, que ele criou o diretório CSS porque a gente fez essa configuração, né? Lá no arquivo JSON, lembra? A gente colocou lá a /CSS, porque senão ele criaria o arquivo aqui dentro mesmo. Eu quero que fique separado. Se a gente expandir, a gente tem o style.css. E olha só, a gente tem aqui ele comprimido. Se eu pressionar Alt Z, eu vou ver o restante aqui, tá? Esse código todo CSS aqui, nada mais é que esse arquivo aqui, ó, style.scss. Só que aqui a gente só fez a importação, beleza? E aqui no style.css.map, na verdade é um mapa do CSS. Ele mostra aqui quais são os arquivos, né, que foram compilados e qual é o arquivo que está recebendo todos eles, beleza? E a gente não vai mexer em nenhum desses dois arquivos. Quando a gente precisar fazer qualquer alteração, a gente vai alterar nesses arquivos aqui que começam com o underline, beleza? Ou no style.css se a gente precisar alterar alguma coisa, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui no index, vamos colocar aqui uma tag main. Essa tag main não vai ser a div py, tá? Não vai ser a tag py do nosso sistema de grid. Eu vou colocar uma div aqui, só um div ponto, para que já deixar o espaço para a classe ali. A gente não vai colocar a classe por enquanto. E aqui, vamos colocar uma div, deixa eu ver aqui, vou colocar um item 1, item 2, item 3 e item 4. Voltando no navegador, a gente já tem aqui os nossos itens, beleza. Cada um desses itens aqui, a gente vai ter uma classe para eles. Vou colocar aqui, ó, class item. Opa! Dei um enter aqui. Class item. Beleza. Por enquanto, deixa só essa classe aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? Aqui em custom, a gente vai trabalhar aqui no main. Na verdade, só vamos especificar tamanho, tá? A tag main vai ter o seguinte, no underline custom, tá, pessoal? A tag main vai ter o seguinte, um width de 100%, depois um max width de, por exemplo, 95%, tá bom? Um margem alto. E eu vou colocar também aqui um margem top de 20 pixels, só para não ficar colado lá em cima e ficar mais fácil para a gente ver. Lembrando que toda vez que a gente alterar qualquer um desses arquivos SAS, que tem a extensão .sss, esses com underline, a gente precisa compilar novamente, porque nós alteramos o arquivo de origem aqui. Então, só pressionar Ctrl Shift P, vai aparecer lá o compile SAS, dou um Enter e ele vai compilar. Beleza? Uma outra coisa que a gente já vai alterar aqui vai ser o seguinte. Bom, não, vamos terminar aqui, vai. Depois a gente continua. A div com a classe item, então eu vou colocar aqui, ó, ponto item. Eu vou ter um padding de 20 pixels, eu acho que tá bom. E a gente vai acrescentar mais algumas coisinhas aqui, mas a gente precisa terminar outras coisas, tá? Eu fui fazendo por partes só para a gente poder já entender como que funciona, né? A parte de compilar, importar os arquivos para o style e tudo mais.
compilado, a gente já tem... Vamos voltar aqui. Tá tudo ok ali. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai voltar aqui no arquivo index e agora a gente já pode importar o nosso CSS porque ele já foi compilado ali, né? A gente não tinha esse arquivo CSS ainda, o style. Vamos fazer o seguinte, vou até deixar comentado aqui, CSS, link, .css, dou um tab, o style já coloco, só colocar a barra aqui com CSS que ele já acrescenta lá, beleza? Ó, já pegou aqui o padding. No caso do HTML eu não preciso compilar, porque ele é um arquivo HTML, né? Só os arquivos SAS, beleza? O que a gente vai fazer, pessoal? Olha que interessante. Aqui no underline grid, a gente já tem o que? Display grid e o gap de 20 pixels, tá? Gap eu coloquei 20, é muita coisa, né? Na verdade é 2 pixels. Beleza. Eu vou vir aqui no Media Queries, só para a gente já começar a entender como funciona. Não. Vamos no outro aqui, porque esse aqui tem muita coisa que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte. Aqui no Custom, vai ser melhor aqui, tá? Depois a gente continua. Olha só, eu tenho aqui a classe item já configurada. E eu tenho aqui, no Colors, as minhas cores já configuradas. Olha que legal. Então, todas essas cores, eu vou dar um nome de classe com o mesmo nome, aqui em Custom. Beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui nas cores, ó, underline colors, eu tenho BG azul, BG roxo, BG tomato e BG cian, beleza? Então vamos lá, eu vou ter então ponto BG azul, depois eu tenho ponto BG roxo, fica mais fácil assim, né? Depois a gente tem ponto BG tomato, né? Ponto .bg cian. Isso mesmo, né? O que a gente vai fazer? É simples. O BG significa background, tá? Isso eu abreviei assim. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer com que essa classe tenha um background color BG azul. Ó, já pegou ali o nome da minha variável, BG azul. E como o fundo é azul, a cor do texto vai ser qual? White text. Ou melhor, text white, né? Beleza? Para o roxo aqui vai ser a mesma coisa. Background color. Eu vou ter... Opa! Posicionei a tecla errada aqui. Vou ter a variável BG roxo. E a cor, mesma coisa. Text white. E a mesma coisa para os demais aqui, ó. Para o tomato. Deixa eu já copiar isso aqui, mais fácil, né? Seleciono tudo aqui. Ctrl C. Ctrl V. Aqui vai ser BG tomato. E aqui BG cian. Agora, por que é interessante eu fazer isso, pessoal? Depois que estiver pronto, vocês vão entender. Se eu tiver, dentro desse mesmo documento, por exemplo, outras classes, outras tags, que eu precise utilizar essas mesmas cores, ou até mesmo, não nesse documento, mas em outros arquivos CSS, o que é muito comum de se ver, essas mesmas cores sendo aplicadas, e por algum motivo eu precisar alterar as cores do meu projeto, eu vou precisar ficar procurando nesse arquivo inteirinho onde é que tem essas cores, em outros arquivos onde é que tem essas cores para poder alterar. Se eu precisar alterar dessa forma aqui que a gente está fazendo, utilizando o SAS com um arquivo específico para cada coisa que eu quero fazer, eu venho simplesmente aqui no Colors e altero. Por exemplo, o Purple, que é o roxo, não é esse tom de roxo, é mais claro, é mais escuro. Eu venho aqui e altero, e ele já é alterado em todos os elementos do meu projeto que tem essa variável BG-roxo. Isso vai servir para todas as outras cores aí, seja texto, enfim. Tá? Existem outras formas também de fazer isso, criando funções, criando mixing, que é bem legal trabalhar com mixing no CSS. A gente vai ver isso aí nos próximos tutoriais, tá? Senão o vídeo aqui vai ficar mais longo do que já está ficando, beleza?
Então aqui, ó, no custom eu tenho todas essas cores já configuradas, beleza? Vamos lá, tipografia já está pronto. Aqui no Media Queries a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acrescentar as mesmas classes que nós colocamos aqui. Vou até copiar, cadê aqui, no underline grid, tá? Na verdade não precisa copiar porque a estrutura vai ser diferente, tá? Vamos fazer assim, ó. A gente vai ter ponto cell-1, a gente abre e fecha chaves aqui. O que a gente vai configurar aqui no Media Queries, pessoal? A gente vai especificar qual vai ser o comportamento de cada classe dependendo do tamanho de tela. Só que a gente vai ter 4 colunas, né? Então a gente vai ter que especificar as 4 colunas, ou seja, as quatro classes. Então aqui a gente vai ter o grid template columns, eu vou ter um FR. Será que já deu para entender o que eu estou fazendo aqui? Tá simples, embora, né, mesmo que você nunca tenha trabalhado dessa forma, tá simples de entender. Aqui no Underline Grid eu já tenho, né, simplesmente para todas as classes, o Display Grid e um gap de 2 pixels, para todos eles. Fiz de uma vez só. Aqui no Media Queries eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo que no tamanho de celular, 700 pixels, até 700 pixels, a minha classe Cell 1 vai ter um FR. E, conforme nós vimos nas aulas anteriores, um FR significa que eu vou ter apenas uma coluna. Estou especificando só um. Se eu disse que é Cell 1, eu vou colocar só um FR. Como eu falei anteriormente, né, pessoal? Eu disse que a numeração significa a quantidade de colunas que eu vou ter disponível na tela. Então, como eu falei também, no celular, eu posso ter 2 colunas disponíveis também, se eu quiser, para poder trabalhar. Então, vou colocar Cell 2 aqui. Então, aqui eu vou colocar repeat 2, um FR. Isso aqui vocês já sabem o que é. Eu tenho Cell 3 para poder disponibilizar 3 colunas na tela. E aqui é só trocar para 3. E por último aqui, eu vou ter o Cell 4. E aqui eu troco para 4. Beleza? Vamos lá. A mesma coisa vai ser, pessoal, pro tablet, tá? Que é de 701 para cima, min width. Eu vou ter aqui, ó, ponto tab-1. Essa classe nós já formatamos, né? Nós já criamos. Aqui, vou ter deixa eu copiar isso aqui, ó, que é mais fácil, né? Grid template columns. Vou ter aqui um FR. Depois vocês vão ver funcionando, vai fazer muito mais sentido para vocês, tá? Deixa eu só recolher aqui. Aí eu vou ter o tab 2, ou seja, no tablet eu também posso ter 2 colunas disponíveis. Então aqui eu vou colocar repeat 2 com FR. Copiar essa estrutura aqui que está mais completa. Colar 2 vezes, porque aqui eu vou ter o 3. E aqui, repeat 3. Aqui eu vou ter o 4. E aqui, repeat 4. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Porque qualquer coisinha que a gente digita errado, uma letra que a gente apaga sem querer, uma vírgula, qualquer coisa, chega lá do browser, não funciona, a gente fica quebrando a cabeça sem saber o que é. E às vezes é uma coisa tão simples que a gente apagou ali sem querer e faz o projeto todo não funcionar direito. Beleza? Vou copiar isso aqui e colar aqui embaixo, que agora eu vou ter só a estrutura ali, né? Eu vou ter o desk 1, que é o para desktop, né? Vou ter um FR, beleza? Seleciono aqui, Ctrl C, copiar mais 3 vezes, que eu vou ter o desk 2, e aqui eu vou ter repeat 2, 1 FR. Aqui, desk 3, repeat 3, 1 FR, e por último o desk 4, que eu vou ter aqui o repeat 4, 1 FR. Deixa eu ver se não digitei nada errado aqui. Acho que não. Vou pressionar Ctrl Shift P e
dar um Enter em Compile SAS para ele poder compilar tudo. Voltando aqui, ok. Não vai alterar nada ali por enquanto, né, porque a gente não colocou as classes lá no HTML. Agora, eu vou colocar aqui em cada um, ó, por exemplo, no index, nós já importamos o CSS aqui, né? Olha só, no primeiro, eu vou colocar, por exemplo, BG azul. Olha, até pegou ali, ó. No segundo, BG ciano. Depois eu vou ter, por exemplo, o BG roxo. Qual que é o outro? BG tomato, né? Aqui eu não preciso compilar, né? Olha só, já pegou. Então a gente viu que o nosso, né, a nossa forma de trabalhar utilizando o SAS já está funcionando, ok? Senão não estaria assim, certo? As cores nós definimos com variáveis, que está aqui no underline colors. E se eu precisar alterar qualquer cor no meu projeto, né, nesse exemplo aqui, pessoal, é claro, né, isso aqui é um tutorial. Então aqui a gente tem somente o item 1 com essa cor, o item 2 somente com essa cor, o item 3 com essa cor e o item 4 apenas com essa cor. Esse tomato aí meio alaranjado. Mas a gente sabe que num projeto completo a gente tem a repetição dessas cores em vários lugares. Às vezes vindo de outros arquivos CSS, que é muito comum de se ver. E aí se nesses arquivos eu precisar alterar alguma cor, se as cores vão mudar, não vai ser mais dessa cor. Aí você tá lascado, meu brother. Não adianta chorar, vai ter a maior trabalheira para mudar item por item nos seus arquivos CSS. Agora, trabalhando dessa forma, tendo um arquivo específico para cada um com a sua função, fica muito mais fácil. O tom do Darkseid é outro, vem aqui, muda, já muda automaticamente no projeto inteiro. Vou fechar aqui. Aqui em Custom, deixa eu ver o que falta aqui. Bom, vamos lá. O que a gente precisa fazer agora aqui, pessoal, no index, é acrescentar as nossas classes que nós configuramos aqui, ó, tá vendo? Cell1, Cell2, Cell3, Cell4, enfim. Por quê? Quando a gente coloca aqui na nossa div py a quantidade de colunas disponível, a gente vai acabar interferindo em todas essas 4 divs aqui, ó. Porque vocês já viram nas aulas anteriores, né, nos tutoriais anteriores. Quando eu tenho um FR, quer dizer que só tem uma coluna na tela. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, se eu não esqueci nada, né? Cell 1, por exemplo. É claro que ele já vai continuar assim. Eu nem sei se eu compilei lá o último, acho que sim. Cell 1, obviamente ele vai... deixa eu só pressionar Ctrl Shift I aqui. Só para abrir aqui, eu consegui até alterar aqui, ó. Cell 1, ver se eu não esqueci de nada. Se eu colocar Cell 2, na verdade é para ele disponibilizar para mim 2 colunas na tela. Se eu não esqueci de nada... Opa, não esqueci não. Tá vendo, ó? Já alterou. Ele está disponibilizando para mim 2 colunas na tela. Tá? Se você quiser, você pode até deixar aqui, ó, um inspetor de elementos aberto, né? Vou abrir aqui o main e olha só, Cell 2, tá vendo? Então eu estou dizendo que eu quero 2 colunas disponíveis. Beleza. Não coube mais, né, os outros itens, porque eu só tenho 2 colunas, mas tenho 4 itens. Então automaticamente vai para baixo. A gente já viu isso daí, né? Se eu colocar Cell 3, o que vai acontecer? É para disponibilizar 3 colunas na tela para mim. Exatamente o que ele fez. Se eu colocar Cell 4... Opa, 34 não. Cell 4 é para ele disponibilizar 4 colunas para mim mesmo no celular. Sou eu que mando, certo? Beleza, tudo funcionando. Beleza? Só que nos outros eu não especifiquei, tá? Como eu falei, é o mesmo conceito. Não está funcionando exatamente como o Bootstrap, como o Materialize, mas é o mesmo conceito, tá? Utilizando o CSS Grid e organizando os nossos arquivos com o SAS, né? Utilizando dessa forma aí. Vamos voltar aqui então. Vou colocar Cell 1, eu vou colocar Tab 2 e eu vou colocar, por exemplo, Desk 4. Já deu para entender, né? O que vai acontecer aqui. Então eu tenho aqui no celular uma coluna, no tablet tem que mudar para 2 colunas, ok? Beleza, já mudou. E no desktop 4 colunas. Simples assim, beleza? Bom, eu espero
que no de vocês tenha funcionado, né? Espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui. E percebo que é muito fácil. E tem aquela outra forma da gente também disponibilizar os itens na tela, né? Que é utilizando a propriedade Grid Template Áreas. Se você precisar trabalhar dessa forma, a configuração você vai precisar fazer aqui também, ó, no arquivo underline Media Queries. Para cada tamanho de tela, você vai especificar aqui. Por exemplo, Tab 1, você vai lá e Tab 1 ou Cell 1, Desk 1, enfim, para cada uma das classes você configura qual vai ser a disposição dos itens na tela. Por isso que muita gente faz a opção de utilizar frameworks front-end, como Bootstrap, Materialize, porque dá uma trabalheira desenvolver um sistema de grid assim. É meio que, vamos dizer, que você teria que desenvolver o seu próprio framework para poder trabalhar. Mas, dessa forma, é muito mais fácil de trabalhar, mais fácil de dar manutenção nos seus projetos, já deu para vocês perceberem, né? Que é mais fácil. E cá entre nós, fica mais profissional também, né? Se você não utiliza essa forma de trabalhar, considere mudar para essa forma de trabalhar, organizar os seus arquivos dentro de arquivos específicos, cada um com a sua função, e importando eles num arquivo principal, que no nosso caso aqui é o style, e ele é o único arquivo que vai ser compilado. Se você não trabalhar assim ainda, considere trabalhar dessa forma, beleza? Até o próximo tutorial.